Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Sente-se, acomode-se bem, deixe seu corpo solto e relaxado. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Meu coração se encha de fé, que o seu coração se encha de fé e muito amor. Sintamos a presença de Cristo em nós. Prepare sua água e vamos começar a leitura. Preces pagas. Estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, tingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermináveis assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo seu tamanho. Ora, de duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras, e se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade, e se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subornar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como um sol que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega um mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece no valor da moeda corrente? Então é importante saber que a prece é algo assim maravilhoso que dirigimos para Deus sem pensar
em pagamento algum. É um momento em que elevamos nosso coração e sentimos que essa prece brota para nós e para os próximos, para a nossa família. Que Deus nos auxilie. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e eterna perfeição. Cristo Jesus, protegei-nos, iluminai-nos e guardai-nos. Que essa luz bendita do Pai cubra nosso lar, cubra nossa família e todos os seres da terra e fora dela. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, que tenhamos luz, saúde, energia, amor e paz em nossos corações. Assim seja, por direito divino para mim, para você que me ouve, para todos os seres do universo. Namastê. Propague nosso trabalho e faça o Evangelho diariamente. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Sente-se, acomode-se bem, deixe seu corpo solto e relaxado. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Meu coração se encha de fé, que o seu coração se encha de fé e muito amor. Sintamos a presença de Cristo em nós. Prepare sua água e vamos começar a leitura. Preces pagas. Estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, tingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermináveis assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo seu tamanho. Ora, de duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras, e se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade, e se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subornar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente,
A justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como um sol que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece no valor da moeda corrente? Então é importante saber que a prece é algo assim maravilhoso que dirigimos para Deus sem pensar em pagamento algum. É um momento em que elevamos nosso coração e sentimos que essa prece brota para nós e para os próximos, para a nossa família. Que Deus nos auxilie. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e eterna perfeição. Cristo Jesus, protegei-nos, iluminai-nos e guardai-nos. Que esta luz bendita do Pai cubra nosso lar, cubra nossa família e todos os seres da terra e fora dela. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, que tenhamos luz, saúde, energia, amor e paz em nossos corações. Assim seja, por direito divino para mim, para você que me ouve, para todos os seres do universo. Namastê. Propague nosso trabalho e faça o Evangelho diariamente. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Sente-se, acomode-se bem, deixe seu corpo solto e relaxado. Liguemos-nos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Que meu coração se encha de fé, que o seu coração se encha de fé e muito amor. Sintamos a presença de Cristo em nós. Prepare sua água e vamos começar a leitura. Preces pagas. Estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, tingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Disse ainda Jesus:
Não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermináveis assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo seu tamanho. Ora, de duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras, e se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade, e se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subornar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como um sol que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega um mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece no valor da moeda corrente? Então é importante saber que a prece é algo assim maravilhoso que dirigimos para Deus sem pensar em pagamento algum. É um momento em que elevamos nosso coração e sentimos que essa prece brota para nós e para os próximos, para a nossa família. Que Deus nos auxilie. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e eterna perfeição. Cristo Jesus, protegei-nos, iluminai-nos e guardai-nos. Que esta luz bendita do Pai cubra nosso lar, cubra nossa família e todos os seres da terra e fora dela. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, que tenhamos luz, saúde, energia,
amor e paz em nossos corações. Assim seja, por direito divino para mim, para você que me ouve, para todos os seres do universo. Namastê. Propague nosso trabalho e faça o Evangelho diariamente. O Filho do Divino Espírito Santo te inunda e te protege, te dá uma ajuda, te dá uma proteção. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora. Dar de graça o que de graça receber. Capítulo 26. O dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebeste. Disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido da graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Então é importante saber sobre essa questão de dar de graça o que recebeste de graça. Então, quando nós damos um passe, quando nós fazemos uma bênção para todas as pessoas do livro de prece, quando nós espalhamos o amor e a verdade, estaremos totalmente livres de todo mal e fazemos tudo de graça. Isso é importante. Agora, pedimos aos mentores do espaço que abençoem a nossa água. Vamos beber a água agora devagar. Sentindo que ela nos purifica e que ela nos renova. A luz brilhante do Cristo está em você, te protege, te ilumina, te guarda, te abençoa em todos os momentos e em todos os instantes. Que o Pai, que o Filho e o Divino Espírito Santo esteja nos iluminando, nos protegendo, nos libertando para todos sempre. Espalhe este Evangelho para seus amigos e parentes e procure fazer o bem. Que assim seja. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Prepare sua água. Vamos nos concentrar em Deus,
nos mentores do espaço, nos seres amigos em quem depositamos fé. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Instruções dos Espíritos à nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhe dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar o caminho para a humanidade percorrer. Assim, Deus entregou a Moisés, a Jesus, aos Espíritos protetores, a luz bendita para clarear nossos caminhos e iluminar todas as estradas para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ilumine nossos corações, nossa mente, nossos passos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a força do amor esteja em nós por toda a eternidade. Faça-se tudo por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Propague nosso para seus amigos, parentes e para todo o universo. Esse trabalho vai auxiliar a todas as criaturas. É um trabalho de amor ao próximo. Propague para a sua família, para seus amigos e grupos. Isso vai nos ajudar infinita e verdadeiramente. Amém. Agora, vamos pedir aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela nos cure, nos alivie, nos liberte para todo sempre. Bebamos a água devagar. Que essa água nos cure, nos alivie e nos liberte de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos fazer agora o Evangelho. Depois da harmonização, vamos fazer o Evangelho. Prepare sua água e vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres em quem você deposita fé. Instruções dos Espíritos. Ao que tem, se lhe dará. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus capítulo 12, versículo de 10 ao 14. Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, 24 e 25. Um amigo espírito, um espírito amigo. Bordeaux, 1862. Então, ao que tem, receberá mais, e ao que não tem, ainda lhe será tirado. Vamos nos concentrar e pedir que Jesus e os mentores do espaço abençoem esta água para que ela nos cure, nos alivie e nos liberte. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, libertai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber devagar a água. Todo mal será desintegrado. Faça agora seu pedido. O que você precisa agora? Que tudo se faz por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Propague esse trabalho para seus amigos, parentes e grupos. Esse trabalho nosso é um trabalho de amor ao próximo e vai favorecer a todas as criaturas, a você e ao universo. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar o corpo, suavizar nossa mente, nosso coração. Concentre-se. Agora, ligue-se a Deus, aos seres superiores. E vamos abrir nosso coração para uma luz maior. Ouvindo agora o Evangelho, deixe também sua água preparada. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse,
atenderei a qualquer que me chame, é porque exige antes de tudo o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cantos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o Espírito da caridade, por ele personificado. Então vamos nos concentrar com sentimento e fé em Jesus Cristo. Pedimos agora que os mentores do espaço, que os nossos protetores, fluidifiquem nossa água, nos libertando, nos amparando e protegendo. Bebemos a água devagar. A água que cura, que energiza, que fortalece para todo sempre. Inspira, expira, fica com Deus. Faça seu evangelho e participe desse trabalho de amor ao próximo. Divulgue-o para seus amigos, parentes e grupos. Isso vai ajudar o universo, vai ajudar a todos os seres. Namastê. Bom dia para todos. Sente-se confortavelmente, deixe seu corpo bem relaxado. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada. Reuniões espíritas, por onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus. Prefácio: para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que eu esteja espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiriam reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom de ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que os anima reciprocamente. Ora, para isso, bastam 2 pessoas, mas se essas 2 pessoas orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem então animados de mútua prevenção com ódio, inveja ou ciúmes, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia. Então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso,
Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Então é importante que numa reunião espiritual as pessoas tenham um ideal de fé, de harmonia, e que Jesus, os espíritos protetores, estarão presentes. Vamos pedir a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, a fluidificação de nossas águas. Vamos beber a água bem devagar, sentindo que a água cura. Agora, nesse instante, vamos fazer nosso pedido a Jesus, aos mentores do espaço, aos seres bondosos que nos auxiliam. Que assim seja, que a luz maior esteja conosco por toda a eternidade, que a força do amor esteja presente e que nossa fé envolva todo o nosso coração. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Jesus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Amém. Propague esse trabalho para seus amigos, parentes e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. Vai te ajudar e vai auxiliar todo o universo. Fica com Deus. Namastê. Que a luz bendita esteja com você. Namastê. Bom dia a todos. Vamos relaxar nosso corpo, da cabeça até os pés. Observe-se sempre. O relaxamento é importantíssimo. Hoje vamos realizar a leitura do Evangelho no Lar. Acomode-se bem, deixe o corpo relaxado, tranquilo e sereno. Coloque a água. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Jesus, a Nossa Senhora. Veja-se cercada por todos os seres divinos e sinta que você é uma pessoa livre, independente, saudável. Um trecho do Pai Nosso: assim seja, que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Faça um pedido. Assim é, assim será, por direito divino. Inclinamo-nos, porém, diante de vossa infinita sabedoria, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos.
por todos os que reclamam a nossa assistência, em particular por determinada pessoa. Pense nela mentalmente, visualize sua imagem. Suplicamos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Aqui podemos fazer os agradecimentos. Agradeço, Deus, poder estar realizando este evangelho. Vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino